O médium que não é bastante forte para o auxiliar. Além disso, sua natureza se presta melhor a certas relações e seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o fluido de outro. É isso que dá tão grande império aos que querem enganá-los. 2. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de moralidade irrepreensível e que, apesar de tudo, se veem impedidas de entrar em comunicação com os espíritos bons. Isto é uma provação. Aliás, quem te diz que elas não trazem o coração manchado de certo mal? Que o orgulho não domine um pouco a aparência de bondade? Essas provas, ao mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá alguém na terra que possa dizer-se perfeito. Ora, que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, costumais dizer daquele que não pratica nenhum mal, que é leal em suas relações sociais, que é um bravo e digno homem. Mas sabeis porventura se as suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se não é avarento, ciumento, rancoroso, maledicente e mil outras coisas que não percebeis porque as vossas relações com ele não vos permitiram descobri-las? O meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. 3. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja sempre um sinal de indignidade de sua parte. Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que pode haver um obstáculo contrapondo-se certas comunicações. Cabe ao médium remover o obstáculo que se encontra nele mesmo. Sem isso, suas preces e suas súplicas de nada valerão. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico não poderá fazer coisa alguma, se o doente não fizer o que for preciso. 4. Assim, a impossibilidade de comunicar-se com os espíritos bons seria uma espécie de punição. Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Veja-se perde suspensão da mediunidade, item 220. 5. Não se pode também combater a influência dos espíritos maus, moralizando-os. Sim, mas é o que não se faz, e é o que não se pode deixar de fazer, porque, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosamente, religiosamente. Por meio de sábios conselhos é possível induzi-los ao arrependimento e apressar o progresso deles. 5a. Como pode um homem ter mais influência, nesse caso, do que os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens, que eles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os seres humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até riem dele, depois, se este souber cativá-los, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados só lhes podem falar em nome de Deus e isto os apavora. O homem, evidentemente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros e, ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreendem melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Além disso, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos guarda razão com a sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Veja-se o item 279. 6. A subjugação corpórea, chegada a certo grau, poderá levar à loucura. Sim, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura comum. Entre os que são tidos por loucos, muitos são apenas subjugados.
precisariam de um tratamento moral, e não de tratamentos corpóreos, pois que com estes os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Item 221. 7. O que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, visto não lhes ser possível suprimir os espíritos, nem impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham a certas crianças que fecham os olhos e pensam que ninguém as vê. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque alguns imprudentes podem abusar dela. Os meios de se prevenir os seus inconvenientes é, ao contrário, torná-la conhecida em profundidade. Capítulo 24. Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. De fato, os espíritos não nos trazem uma carteira de identidade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Justamente por isso, esta questão de identidade é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível mesmo, de modo que ficamos limitados a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos, como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se as coisas que diz são dignas do caráter de Fenelon e este não as desaprovaria, haverá, quando não uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. É principalmente nesse caso que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Objetarão, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude, não podendo, por conseguinte, ser um espírito bom. É neste ponto que surgem questões delicadas, matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição, nem por isso, entretanto, deixam de conservar as suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e com os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corpóreas efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, formando assim, por simpatia, grupos ou famílias. Por outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter alcançado as fileiras mais elevadas, e se o compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Porém, como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza seja mais identificada com a deles. É assim que os nossos anjos da guarda se dão a conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um dos santos que veneramos e, geralmente, pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que, se o anjo da guarda de uma pessoa se apresenta como São Pedro,
Por exemplo, não há nenhuma prova material de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele, como um espírito completamente desconhecido, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Deduz-se daqui, seja qual for o nome sob o qual alguém invoque o seu anjo da guarda, este atenderá ao apelo que lhe é dirigido, pois é o pensamento que o atrai, e não o nome, que lhe é indiferente. Dá-se a mesma coisa todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem, porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, a presunção de que seja ele, podendo-se dizer, em todos os casos que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão do nome é secundária, de sorte que se pode considerá-lo como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. A situação é outra, quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável, para dar mais crédito às suas palavras. Este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será exagerada contra as semelhantes substituições. É graças a esses nomes emprestados e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram fazer que se aceitem as mais ridículas ideias. A questão da identidade, como já dissemos, é, pois, quase indiferente, quando se trata de instruções gerais, pois os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a pessoa deles, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Devemos julgá-lo pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Já não sucede a mesma coisa com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. É razoável, portanto, que em tais circunstâncias procuremos nos certificar de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. 257. A identidade é muito mais fácil de ser comprovada quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e características são conhecidos, porque são justamente esses hábitos, de que ainda não tiveram tempo de abandonar, que nos permitem reconhecê-los, constituindo isso um dos sinais mais seguros de identidade. O espírito, sem dúvida, pode dar provas de identidade, em atenção ao pedido que se lhes faça nesse sentido, mas só o faz quando isso lhe convém. Geralmente, semelhante pedido o magoa, devendo, pois, ser evitado. Deixando o corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Melindra-se contudo a pergunta que tenha por fim pô-lo à prova. Há perguntas que ninguém ousaria fazer-lhe em vida, pelo receio de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração, depois da sua morte? Se algum homem se apresentar num salão, declinando seu nome, alguém irá pedir-lhe, a queima-roupa, que apresente os documentos, sob pretexto de haver impostores. Certamente, esse homem teria o direito de lembrar ao interlocutor as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o interpelassem assim: dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos, dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia, dizei-nos o vosso nome, sobrenome, os nomes de vossos filhos, o que fazieis em tal dia, a tal hora, etc. Que responderia ele? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito em vida,
e os outros espíritos procedem da mesma maneira. 258. Enquanto se recusam a responder a perguntas pueris e extravagantes, que qualquer pessoa teria escrúpulos em lhes dirigir, se fossem vivos, os espíritos, por outro lado, não se negam a dar espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego de palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade se destacam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las, sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam resultar da natureza das comunicações. Veja-se o fato referido no item 70. 259. Um meio empregado, algumas vezes com sucesso, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus onipotente, que é realmente a pessoa que ele diz ser. É muito comum que o espírito que se apresenta com um nome usurpado recue diante do sacrilégio e que, tendo começado a dizer, afirmo, em nome de, pare e trace, com raiva, riscos sem valor no papel ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, contorna a questão, mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, confirmo que digo a verdade, ou então, atesto, em nome de Deus, que sou eu mesmo quem vos fale, etc. Alguns, entretanto, são menos escrupulosos e juram por tudo que se quiser. Um deles se comunicou a um médium, dizendo ser o próprio Deus, e o médium, honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse, não sou Deus, mas sou seu filho. És então Jesus? Isto não é provável, pois Jesus é elevado demais para empregar um subterfúgio. Ousas, não obstante, afirmar, em nome de Deus, que és o Cristo. Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade, em nome de Deus, é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura. Caso ele o afirme, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa de identidade. 260. Pode-se também incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura. Mas, além de nem todos os médiuns serem capazes de obter esse resultado, ele não representa, invariavelmente, uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos, como os há na Terra. Ainda que, essa semelhança de caligrafia não é mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que acompanhem. Dá-se a mesma coisa com todos os sinais materiais, que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para os que ousam perjurar em nome de Deus, ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. 261. Certamente replicarão que se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode imitar perfeitamente a linguagem de outra pessoa. É verdade. Temos visto alguns que tomavam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganarem, simulavam o estilo evangélico e esbanjavam a torto e a direito estas palavras bem conhecidas, em verdade vos digo. Quando, porém, se estuda o ditado em seu conjunto, de mente aberta, perscrutando o fundo das ideias, o alcance das expressões, e se vêem recomendações pueris e ridículas, ao lado de belas máximas de caridade, seria preciso estar fascinado para se deixar enganar. Sim,
Certos aspectos formais de linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para separar a verdade da mentira. Devem convencer-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais elevado for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Distinção entre os espíritos bons e os maus. 262. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os espíritos bons e os maus. A individualidade deles pode até nos ser indiferente, nunca, porém, suas qualidades morais. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar toda a nossa atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que podemos depositar no espírito que se manifesta, seja qual for o nome com que se apresente. O espírito que se manifesta é bom ou mau? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis a questão capital. Veja-se escala espírita, em O Livro dos Espíritos, questão 100. 263. Já dissemos que os espíritos, como os homens, devem ser julgados pela linguagem de que se servem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma porção de indícios, enfim, julgará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, gentis ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Dá-se a mesma coisa com os espíritos. Devemos considerá-los como correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode-se estabelecer como regra invariável sem exceção, que a linguagem dos espíritos guarda sempre relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não apenas só dizem coisas boas, como também as dizem em termos que excluem, de modo absoluto, qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma única expressão que denote baixeza, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade, principalmente se o conjunto da comunicação chocar as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelos pensamentos que traduz, seja pela forma, de modo que se um espírito quiser iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversarmos algum tempo com ele para apreciarmos. 264. A bondade e a benevolência são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admitindo-se que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer coisas boas, conclui-se que tudo o que revele, na linguagem dos espíritos, falta de bondade e de benignidade, não pode emanar de um espírito bom. 265. A inteligência está longe de constituir um sinal seguro de superioridade, porque inteligência e moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável, e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada aqui, interrogando-se o espírito de um homem que foi sábio em certa especialidade na terra, dele se obterá a verdade com mais segurança. Isto é lógico, entretanto, nem sempre é o que acontece. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, principalmente os desencarnados de pouco tempo,
ainda se acham sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do espírito de sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que acalentaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que imaginamos. Não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem nem sempre constitui uma prova da sua infalibilidade como espíritos. 266. Se submetermos todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando suas ideias e expressões, como fazemos quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando, sem hesitação, tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que supomos esteja se manifestando, levaremos os espíritos mentirosos ao desânimo, os quais acabam por se retirar, desde que fiquem bem convencidos de que não conseguirão nos enganar. Repetimos, este é o único meio, porém, meio infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os espíritos bons nunca se ofendem com ela, pois eles mesmos nos aconselham a examinar as comunicações, já que não tem nada a temer do exame. Somente os maus se ofendem e procuram evitar a crítica, porque têm tudo a perder. Só por isso provam o que são. Eis o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos, e a de pesar, meditar e submeter ao controle da razão uma severa todas as comunicações que receberdes, e a de não deixardes de pedir as explicações necessárias, a fim de que possais formar uma opinião segura, toda vez que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. 267. Os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos podem ser resumidos nos seguintes princípios. 1. Não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Qualquer fórmula que os próprios espíritos venham a dar para esse efeito é absurda e não poderá provir de espíritos superiores. 2. Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. 3. Admitido que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, tudo o que é mal não pode provir senão de um espírito mau. 4. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, nobre, elevada e isenta de trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, jamais se vangloriam, nem se gabam de seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. Por outro lado, a linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares reflete sempre alguma coisa das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, presunção, arrogância, bravata e acrimônia é indício característico de inferioridade ou de embuste, caso o espírito se apresente com um nome respeitado e venerado. 5. Não se deve julgar a qualidade dos espíritos pela forma material de seus escritos, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Tudo o que se afaste da lógica, da razão e da prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, seja qual for o nome com que se adorna o espírito. Item 224. 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades que encontrem para se comunicar, porém, jamais serão contraditórias. Se duas comunicações, trazendo o mesmo nome, se mostrem em contradição,
Uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será aquela que em nada desminta o conhecido caráter da personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade e a outra atendendo a semear a discórdia, não há nenhuma pessoa sensata que possa enganar-se. 7. Os espíritos bons só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com firmeza, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo o princípio que choque o bom senso, revela fraude, desde que o espírito se apresente como sendo esclarecido. 8. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas, quando isso for útil, nunca, porém, fixam datas. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. 9. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. O estilo deles é conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões, é claro e inteligível a todos, sem exigir esforço para ser compreendido. Eles têm a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou pseudo-sábios, ocultam sob uma linguagem afetada e excessivamente enfática o vazio de suas ideias. Além disso, a linguagem deles é pretensiosa, ridícula ou obscura, como se quisessem compensar a falta de profundidade que apresentam. 10. Os espíritos bons nunca ordenam, não se impõem, apenas aconselham e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Haja o que houver, todo espírito que se impõe trai a sua origem. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões e pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que seriam desmascarados pela própria razão. 11. Os espíritos bons não lisonjeiam. Aprovam o bem que se faz, mas sempre com reserva. Os maus exageram nos elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal das criaturas a quem desejam conquistar. 12. Os espíritos superiores desprezam, em tudo, as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares dão importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é indício certo de inferioridade e de mistificação da parte de um espírito que tome um nome imponente. 13. Deve-se desconfiar dos nomes estranhos e ridículos, que alguns espíritos adotam, quando querem impor-se à credulidade. Seria completamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. 14. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam senão com muita reserva. É nesses casos, sobretudo, que um controle severo se faz indispensável, já que muitas vezes isso não passa de uma máscara que eles tomam para levar-nos a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. 15. Os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Em todos os casos, têm em vista apenas um fim sério e eminentemente útil. Deve-se, pois, encarar como suspeitas todas as que não apresentem este caráter ou seja condenadas pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-las, a fim de se evitarem mistificações desagradáveis. 16. Também se reconhecem os espíritos bons pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento.
Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto os espíritos levianos ou malfazejos se comprazem em expô-lo. Os espíritos bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, enquanto os maus os exageram e sopram a discórdia, por meio de insinuações pérfidas. 17. Os espíritos bons só prescrevem o bem. Toda máxima e todo conselho que não se conformem estritamente com a mais pura caridade evangélica só podem ser obra de espíritos maus. 18. Os espíritos bons só aconselham o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza, denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco digno de confiança. 19. Os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva, que faz contraste com a calma e a doçura dos espíritos bons. 20. Muitas vezes, os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de comunicação de que dispõem para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos. As pessoas capazes de desmascarar suas imposturas são especialmente objeto de aversão da parte deles. Os homens fracos tornam-se alvo de seus esforços para os induzir ao mal. Ora esses espíritos se servem de sofismas, ora de sarcasmos, de injúrias e até mesmo de demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem, a fim de melhor convencer suas vítimas, empenhando-se em desviá-las do caminho da verdade. 21. Caso não se hajam libertado da influência da matéria, os espíritos dos que tiveram, na Terra, uma única preocupação, seja material ou moral, continuam dominados pelas ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo, o que facilmente se reconhece pela linguagem de que se servem. 22. Os conhecimentos de que alguns espíritos se vangloriam, muitas vezes com uma espécie de ostentação, não constituem qualquer indício de superioridade. A verdadeira pedra de toque que atestará essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais de que porventura sejam dotados. 23. Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porque os espíritos inferiores, em virtude da própria ignorância em que se acham, tratam com leviandade as mais sérias questões. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que se encontre, no mundo espiritual, de posse da soberana ciência. Só a virtude, purificando-o, tem o poder de aproximá-la de Deus e ampliar os seus conhecimentos. 24. Os gracejos dos espíritos superiores são, muitas vezes, finos e sutis, mas nunca triviais. Entre os espíritos zombadores, desde que não sejam grosseiros, a sátira mordaz é quase sempre útil e oportuna. 25. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhece-se a natureza deles e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não nos poderia enganar. 26. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas tomam suas próprias opiniões pessoais por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as ideias e o sistema que conceberam ou adotaram lhes parece mal. Falta a essas criaturas, evidentemente, a qualidade principal para uma apreciação sadia, a retidão do juízo. Disso, porém, elas nem suspeitam. Todas estas instruções resultam de experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. 268.
Perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. 1. Por que sinais se podem reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem, como distinguis um homem sensato de uma pessoa estovada? Já dissemos que os espíritos superiores jamais se contradizem e só falam coisas aproveitáveis. Só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o domínio das ideias materiais. Seus discursos refletem a ignorância e a imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é permitido conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. 2. O conhecimento científico é sempre sinal certo da elevação de um espírito? Não, porque se ele ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que, neste mundo, são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que, tão logo o deixem, perdem seus defeitos. Após a partida daqui, os espíritos, principalmente os que alimentaram fortes paixões, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os espíritos maus, porque, em sua maioria, combinam a astúcia e o orgulho com a inteligência. Pelo pretenso saber de que se vangloriam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, porque entravam a marcha do espiritismo e porque os médiuns preferem fechar os olhos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Esse ponto exige grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns, os quais devem concentrar toda a sua atenção para distinguir o verdadeiro do falso. 3. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito? Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas seriam suficientes para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, são poucos os que têm nome conhecido na terra, razão porque, na maioria das vezes, eles não declaram nenhum nome. Vós outros, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito tome-o de um homem que conhecestes e a quem respeitais. 4. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude. Seria uma fraude da parte de um espírito mau, que quisesse enganar, mas, quando é para o bem, Deus permite que isto seja feito, desde que entre espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. 5. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja mesmo o espírito, ou a alma, do apóstolo que teve esse nome. De maneira alguma, pois há milhares de pessoas às quais foi dito que tem São Paulo, ou qualquer outro santo, por anjo da guarda. Mas, que vos importa isso, contanto que o espírito que vos proteja seja tão elevado quanto São Paulo? Como eu já disse, precisais de um nome. Então eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirdes dos outros membros da vossa família. Podem tomar perfeitamente os nomes dos arcanjos Rafael, Miguel etc., sem que isto acarrete maiores consequências. Além disso, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é sua irradiação. Tende como certo que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós, na terra, há tabeliães que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveríeis de supor que fôssemos menos aptos, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens, do que os tabeliães para a direção material de seus interesses? 6. Porque os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência o nome dos santos?
Os espíritos comunicantes se identificam com os hábitos daqueles a quem se dirigem e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens, de acordo com as crenças destes. 7. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como supõem algumas pessoas, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Por que não virão em pessoa, se o podem? Se, entretanto, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. 8. Esse mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia. Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados, tanto mais os espíritos se confundem num pensamento comum, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deveria ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra, com capacidade para vos instruírem. Sois de tal modo levados a considerar-vos como os modelos do universo, que sempre supondes nada mais a ver fora do vosso mundo. Em verdade vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. 9. Compreendamos que seja assim quando se trate de um ensino sério, mas como os espíritos superiores permitem que outros, de baixo escalão, adotem nomes respeitáveis, para induzirem os homens ao erro, por meio de máximas não raro perversas. Não é com a permissão dos espíritos superiores que os espíritos de baixo escalão fazem isso. O mesmo não se dá entre vós. Os que assim enganam os homens serão punidos, ficais certos, e a punição deles será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão espíritos bons. Se sois enganados, não vos deveis queixar senão de vós mesmos. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. 10. Espíritos pouco adiantados, porém animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes designados para substituir um espírito superior, a fim de que tenham oportunidade de se exercitarem no ensino de seus irmãos. Nunca, nos grandes centros, quero dizer, nos centros espíritas sérios e quando se trate de ministrar um ensinamento geral, os que aí se apresentam agem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem. É por isso que suas comunicações, ainda que boas, trazem sempre a marca da inferioridade deles. São designados apenas para as comunicações de pouca importância e para as quais se podem chamar pessoais. 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de excelentes máximas. Como conciliar esta anomalia, que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus? Os espíritos maus, ou levianos, também se metem a enunciar sentenças, sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós, serão apenas os homens superiores que as enunciam? Não, os espíritos bons e os maus não andam juntos. É pela uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. 12. Os espíritos que nos induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem. Não, há espíritos bons, mas ignorantes e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, passam a aceitar o fato e só dizem o que sabem. 13. O espírito que dá uma comunicação falsa age sempre com intenção maléfica? Não, se for um espírito leviano, apenas se diverte, sem outra intenção senão mistificar. 14. Já que alguns espíritos podem enganar pela linguagem de que se utilizam, serão capazes também, aos olhos de um médium vidente, de tomar uma falsa aparência. Sim,
porém mais dificilmente. No entanto, isso só acontece com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles servem, nesse caso, de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sob a influência deles. Os espíritos levianos podem aproveitar-se dessa disposição para o enganar, por meio de falsas aparências. Isso, porém, depende das qualidades do espírito do próprio médium. 15. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções. E os homens sérios, que em seus estudos não visam a curiosidade inútil, também se acham sujeitos a ser enganados. Menos do que os outros, naturalmente. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes não o é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda, de que os espíritos se aproveitam, porquanto, lisonjeando suas manias, estão seguros de conseguir o que desejam. 16. Porque Deus permite que os espíritos maus se comuniquem com os homens e digam coisas ruins. De tudo se colhe um ensinamento, mesmo das piores coisas. Cabe a vós saber colhê-lo. É preciso que haja comunicações de toda espécie para que aprendais a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. 17. Os espíritos podem inspirar, por meio de comunicações escritas, desconfianças infundadas contra certas pessoas e semear intriga entre amigos. Os espíritos perversos e invejosos podem fazer, no terreno do mal, tudo o que fazem os homens, razão pela qual devem estes estar sempre vigilantes. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar, nada dizem de mal e advertem com cautela. Se quiserem que duas pessoas, no interesse delas, deixem de se ver, provocarão incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um espírito mau, seja qual for o nome com que se apresente. Assim, recebeis sempre com muita reserva o que um espírito possa dizer de mal de um de vós, sobretudo quando um espírito bom vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que a vossa consciência prove. 18. Pela facilidade com que os espíritos maus se intrometem nas comunicações, será legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade. Não é bem assim que acontece, pois tendes um juízo para apreciar as comunicações. Pela leitura de uma carta, sabeis reconhecer perfeitamente se foi um grosseirão ou um homem bem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Porque não poderíeis agir da mesma forma, quando são os espíritos que vos escrevem. Ao receberdes uma carta de um amigo afastado, quem vos garante que a carta provém dele mesmo? A caligrafia, direis, mas não há falsários que imitam todas as caligrafias e tratantes que podem conhecer os vossos negócios. Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Imaginai que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos critérios. 19. Os espíritos superiores podem pedir que os espíritos maus tomem nomes falsos. Certamente que podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as pressões. Também é preciso que saibais da existência de pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras e, quando eles julgam conveniente, sabem preservá-las dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores não podem fazer coisa alguma. 20. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Não há parcialidade, há justiça.
Os espíritos bons se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. São esses os seus preferidos e, por isso, os ajudam. Entretanto, não se incomodam com aqueles juntos dos quais perdem o tempo em belas palavras. 21. Porque Deus permite que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente nomes venerados. Poderias perguntar também por que Deus permite que os homens mintam e blasfemem. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio tanto para o bem, quanto para o mal, porém, nem uns nem outros escaparão à justiça de Deus. 22. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores. Fórmula é matéria. É preferível um bom pensamento dirigido a Deus. 23. Alguns espíritos afirmaram que dispõem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas, pelos quais podem ser reconhecidos e comprovarem a sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores não dispõem de outros sinais para se fazerem reconhecer além da superioridade das suas ideias e da própria linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantas maneiras que só um cego se deixaria enganar por eles. 24. Os espíritos inferiores não podem imitar também o pensamento. Imitam o pensamento, como os cenários do teatro imitam a natureza. 25. Parece assim sempre fácil descobrir se a fraude por meio de um estudo atento. Não duvideis. Os espíritos só enganam os do que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra legítima da falsa se dirige ao lapidário. 26. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. De que modo essas pessoas, que não estão aptas a julgar nem mesmo as obras dos homens, podem julgar as dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecerem a sua incapacidade, não se fiam em si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que são, amargam consigo a pena da tola vaidade que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que outras, que são astutas e sábias. Lisonjeando-lhes as paixões, eles fazem do homem o que querem. 27. Quando escrevem, os espíritos maus se traem algumas vezes por meio de sinais materiais involuntários. Os habilidosos, não, os negligentes se desencaminham. Todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados nada fazem de inútil. 28. Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e os maus pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em suma, são sempre indícios de má natureza dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando feliz, o espírito é tranquilo, leve, refletido; quando infeliz, e agitado, febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, dá-se a mesma coisa com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo, o mau está constantemente agitado. Observação: há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, razão pela qual não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Aqui, como em tudo, deve-se levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, pois se o espírito do médium simpatiza com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado pela proximidade deste. Todavia, não se deve confundir a rapidez da escrita,
que decorre da extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Capítulo 25. Evocações. Considerações gerais. 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente, ou atender ao nosso apelo, isto é,